Oi, meu nome é Graziela Espanhol e sou aluna do professor Anderson Barreira, que ministra a dependência de Física 2 na Universidade de Taubaté, para o curso de Engenharia Civil. Vou explicar um pouco sobre os seguintes temas: interferência e difração, teoria da relatividade de Einstein, energia nuclear e física quântica. A interferência trata-se de um fenômeno no qual duas ondas sobrepõem para formar uma onda resultante da amplitude maior ou menor. Interferência geralmente refere-se à interação das ondas que estão correlacionadas ou são coerentes. O fenômeno é observado em qualquer tipo de onda. Todavia, o emprego físico é amplamente estudado quando as ondas que interferem são provenientes de uma mesma fonte ou têm a mesma frequência. A difração é um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo. Em física clássica, o fenômeno da difração é descrito como uma aparente flexão das ondas em volta de pequenos obstáculos e também como um espalhamento ou alargamento das ondas após atravessar orifícios ou fendas. Esse alargamento ocorre conforme o princípio de Huygens. Acontece difração com todos os tipos de ondas, incluindo ondas sonoras, ondas na água e ondas eletromagnéticas, como luz visível, raios-x e ondas de rádio. Assim, a comprovação da difração da luz foi de vital importância para constatar sua natureza ondulatória. Os objetos físicos também têm propriedades ondulatórias em nível atômico, ocorrendo, portanto, difração com a matéria, o que pode ser estudado de acordo com os princípios da mecânica quântica. Ainda que a difração ocorra sempre quando as ondas em propagação encontram mudanças, seus efeitos geralmente são marcados por ondas cujo comprimento de onda é comparável às dimensões do objeto de difração. Por isso, a difração acontece mais recorrentemente nas ondas sonoras, pois são ondas com comprimento de onda grande, variando de 2 centímetros a 20 metros, dimensões mais comuns em nosso mundo e perceptíveis para nós. A difração da luz, nesse sentido, torna-se extremamente mais rara de acontecer ou perceber, tendo em vista seu pequeníssimo comprimento de onda, de 555 nanômetros. Embora possa ocorrer fenômenos grandiosos com a interferência óptica, tais como o arco-íris. Se o objeto obstrutor oferecer múltiplas fendas, poderá resultar em um padrão complexo de intensidade variável. Isso se deve à interferência, isto é, a uma sobreposição de partes diferentes de uma onda, que se propaga até o observador por caminhos diferentes. Richard Feynman escreveu: ninguém nunca foi capaz de definir a diferença entre interferência e difração satisfatoriamente. É somente uma questão de linguagem e não há diferenças físicas específicas ou importantes entre elas. Tem-se, entretanto, que a difração é o fenômeno devido a um obstáculo. Já a interferência refere-se mais a uma interação entre dois ou mais fenômenos ondulatórios. O seguinte tema é a teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade é a dominação dada ao conjunto de duas teorias científicas, a relatividade restrita, ou especial, e a relatividade geral. A relatividade especial é uma teoria publicada em 1905 por Albert Einstein, concluindo estudos precedentes do físico neerlandês Hendrik Lorentz, entre outros. Ela substitui os conceitos independentes de espaço e tempo da teoria de Newton pela ideia de espaço-tempo como uma entidade geométrica unificada. O espaço-tempo na relatividade especial consiste de uma variedade diferenciável de 4 dimensões, 3 espaciais e uma temporal, munida de uma métrica pseudo-riemanniana,
o que permite que noções de geometria possam ser utilizadas. É nessa teoria também que surge a ideia da velocidade da luz invariante. O termo especial é usado porque ela é um caso particular do princípio da relatividade, em que efeitos da gravidade são ignorados. 10 anos após a publicação da teoria especial, Einstein publicou a Teoria Geral da Relatividade, que é a versão mais ampla da teoria, em que os efeitos da gravitação são integrados, surgindo a noção de espaço-tempo curvo. O princípio da relatividade foi surgindo ao longo da história da filosofia e da ciência, como consequência da compreensão progressiva de que dois referenciais diferentes oferecem visões perfeitamente plausíveis, ainda que diferentes, de um mesmo efeito. O princípio da relatividade foi inserido na ciência moderna por Galileu e afirma que o movimento, ou pelo menos o movimento retilíneo uniforme, só tem algum significado quando comparado com algum outro ponto de referência. Segundo o princípio da relatividade de Galileu, não existe sistema de referência absoluto, pelo qual todos os outros movimentos possam ser medidos. Galileu referia-se à posição relativa do Sol, ou sistema solar, com as estrelas de fundo. Com isso, elaborou um conjunto de transformações chamadas Transformadas de Galileu, compostas de 5 leis, para sintetizar as leis do movimento quanto a mudanças de referenciais. Mas naquele tempo, acreditava-se que a propagação eletromagnética, ou seja, a luz, fosse instantânea, e portanto Galileu e mesmo Newton não consideravam em seus cálculos que os acontecimentos observados fossem dissociados dos fatos. Esse fenômeno que separava a luz do som, aqui na Terra, teria mais acentuado quando observado a grandes distâncias, e já mostrava em fins do século XIX a importância de estabelecer normas aplicáveis a uma teoria do tempo. Muitos historiadores físicos atribuem a criação da famosa fórmula que explica a relação entre massa e energia ao físico italiano Olinto de Pretto, que, segundo especulações, desenvolveu fórmulas 2 anos antes que Albert Einstein e que teria previsto o seu uso para fins bélicos e catastróficos, como o desenvolvimento de bombas atômicas. Apesar disso, foi Einstein o primeiro a dar corpo à teoria, juntando os diversos fatos, até então desconexos, e os interpretando corretamente. A energia nuclear é a energia liberada numa reação nuclear, ou seja, em processos de transformação de núcleos atômicos. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade de se transformar em outros isótopos ou elementos através de reações nucleares, emitindo energia durante esse processo. Baseia-se no princípio da equivalência de energia e massa, observado por Albert Einstein, segundo o qual, durante reações nucleares, ocorre transformação de massa em energia. A tecnologia nuclear tem como uma das finalidades gerar eletricidade, aproveitando-se do calor emitido na reação, para aquecer a água até se tornar vapor, assim movimentando um turbogerador. A reação nuclear pode acontecer controladamente em um reator de usina nuclear ou descontroladamente em uma bomba atômica. Outras aplicações aproveitam-se da radiação ionizante emitida. Rutherford, o descobridor do núcleo atômico, estava fazendo pesquisas sobre a configuração do átomo em livros de uma biblioteca e descobriu, através do uso de raios catódicos, que estes poderiam ser modificados através de bombardeamento com partículas rápidas. Com a descoberta do nêutron, ficou claro que deveriam existir muitas possibilidades dessas modificações. Enrico Fermi suspeitava que o núcleo ficaria cada vez maior, acrescentando nêutrons. Ida Noddack foi a primeira a suspeitar que, durante o bombardeamento de núcleos pesados com nêutrons, estes poderiam quebrar-se em pedaços grandes,
que são isótopos de elementos conhecidos, mas não vizinhos dos originais na tabela periódica. A fissão nuclear foi descoberta por Otto Hahn e Fritz Strassmann em Berlim, 1938, e explicada por Lise Meitner e Otto Frisch, ambos em exílio na Suécia. Logo depois, com a observação de uma fissão nuclear, depois da irradiação de urânio com nêutrons, a primeira reação em cadeia foi realizada em dezembro de 1942, em um reator de grafite de nome Chicago Pile 1, no contexto do Projeto Manhattan, com a finalidade de construir a primeira bomba atômica, sob a supervisão de Enrico Fermi na Universidade de Chicago. Agora falar um pouquinho sobre a física quântica. Há pouco mais de 100 anos, o físico Max Planck, considerado conservador, tentando compreender a energia irradiada pelo espectro da radiação térmica, expressa como ondas eletromagnéticas produzidas por qualquer organismo emissor de calor a uma temperatura X. Chegou, depois de muitas experiências e cálculos, à revolucionária constante de Planck, que subverteu os princípios da física clássica. Este foi o início da trajetória da física ou mecânica quântica, que estuda os eventos que transcorrem nas camadas atômicas e subatômicas, ou seja, entre as moléculas, átomos, elétrons, prótons, pósitrons e outras partículas. Planck criou uma fórmula que se interpunha justamente entre a lei de Wien para baixas frequências e a lei de Rayleigh para altas frequências, ao contrário das experiências tentadas até então por outros estudiosos. Albert Einstein, criador da teoria da relatividade, foi o primeiro a utilizar a expressão quantum para a constante de Planck, E igual hv. Em uma pesquisa publicada em março de 1905 sobre as consequências dos fenômenos fotoelétricos, quando desenvolveu o conceito de fóton. Esse termo se relaciona a um evento físico muito comum, a quantização. Um elétron passa de uma energia mínima para o nível posterior, se for aquecido, mas jamais passará por estágios intermediários, proibidos para ele. Nesse caso, a energia está quantizada. A partícula realizou um salto energético de um valor para outro. Esse conceito é fundamental para se compreender a importância da física quântica. Seus resultados são mais evidentes na esfera macroscópica do que na microscópica. Embora os efeitos percebidos no campo, por mais visíveis, dependam das atitudes quânticas reveladas pelos fenômenos que ocorreram nos níveis abaixo da escala atômica. Essa teoria revolucionou a arena das ideias não só no âmbito das ciências exatas, mas também das discussões filosóficas vigentes no século XX. No dia a dia, mesmo sem termos conhecimento sobre a física quântica, temos em nossa esfera de consumo muitos de seus resultados concretos, como o aparelho de CD, o controle remoto, os equipamentos hospitalares de ressonância magnética e até mesmo o famoso computador. A física quântica envolve conceitos como os de partícula, objeto com uma mínima dimensão de massa, que compõem corpos maiores, e onda, a radiação eletromagnética, invisível para nós, não necessita de um ambiente material para se propagar, e sim do espaço vazio. Enquanto as partículas tinham seu movimento analisado pela mecânica de Newton, as radiações das ondas eletromagnéticas eram descritas pelas equações de Maxwell. No início do século XX, porém, algumas pesquisas apresentaram contradições reveladoras, demonstrando que os comportamentos de ambas podem não ser assim tão diferentes uns dos outros. Foram esses ideais que levaram Max Planck
a descoberta dos mecanismos de física quântica. Embora ele não pretendesse se desligar dos conceitos da física clássica, a conexão da mecânica quântica com os conceitos como a não localidade e a causalidade levou essa disciplina a uma ligação mais profunda com conceitos filosóficos, psicológicos e espirituais. Hoje, há uma forte tendência em unir os conceitos quânticos às teorias sobre a consciência. Bom, essa foi a minha explicação sobre os temas de Física 2.